Olá pessoal, estamos de novo aqui no Canal Energia, no estúdio Canal Energia, para falar com a Yara Cardoso, cineasta, jornalista, CEO do grupo Storm e também conhecida pela série Caça-Tempestades, que passou recentemente numa grande rede de televisão e que estreia dia 5 de novembro no History Channel. Yara, obrigado por estar aqui com a gente no estúdio. Queria começar tendo um olhar diferente aqui nessa nosso bate-papo, né? Você é uma cineasta, você é uma jornalista, né? E a gente fala muito com o setor elétrico. Mas você foi pesquisar o setor elétrico lá na Amazônia. Geralmente cineasta tem um olho diferente, porque precisa ver fotografia, ver o melhor ângulo e tal. Conta pra gente essa experiência de ir atrás de tempestades, ver o efeito que as mudanças climáticas estão trazendo sobre o setor. Eu acho que as mudanças climáticas elas já são uma realidade, né? Nós estamos vivendo isso em vários setores. O setor elétrico é um setor constantemente atingido, é um setor muito importante no que se refere à mitigação no futuro aí das mudanças climáticas, mas é um setor também que precisa de adaptação. Então é um setor que está constantemente sofrendo com ventos, com raios, que estão cada vez mais frequentes. Alguns dados, por exemplo, do INPE mostram que a gente tem tempestades com mais raios, 40% na última década em relação à década anterior. Os dados do INEMET mostram chuvas mais extremas na última década em relação à década anterior. Os ventos também estão ficando mais fortes. Então tudo isso modifica como o sistema elétrico vai encarar aí essa questão da resiliência, que é tão falada no setor de energia, né? E é uma questão muito importante, o setor vem se preparando para isso, mas a gente percebe que a sociedade muitas vezes não tem o contexto, não sabe o que está ocorrendo, não sabe que realmente a gente está enfrentando uma situação muito diferente do que era no passado. Então isso exige uma cobrança, né? Não só do setor das concessionárias, como de todo o setor, a ANEEL, ONS, e o setor está se preparando. Eu acho que é um setor que tem investido em tecnologia e inteligência para conseguir realmente estar adaptado a tudo isso. A minha experiência foi realmente com Caça-Tempestades, que é uma série está tendo aí um grande sucesso, é uma série do qual o Canal Energia, Informa Market são nossos parceiros, né? Agradeço aí pela parceria. E é uma série muito importante no que se refere a entender esses fenômenos, né? Nós estivemos na Amazônia e vimos, por exemplo, a queda de árvores por ventos. Então, enormes clareiras abertas na floresta, tem um local onde tem mais raios ali do Brasil. Então, tudo isso a gente sentiu na pele. E o setor elétrico, ele, tanto na parte de transmissão quanto distribuição de energia, é um desafio. Tem ali torres muito altas, tem torres de 320 metros que passam por rios, essas torres se tornam pontos altos para os raios. A gente tem a questão dos ventos, que também podem derrubar torres. A gente tem a questão da distribuição de energia, com postes. Então, tudo isso a gente enfrentou e entendeu um pouquinho o outro lado, o lado do setor de energia, como que é se preparar para esse futuro que está por vir. E quanto tempo durou toda essa pesquisa de campo, essa captação de imagens? Qual foi o tempo de duração do projeto? As gravações, a gente ficou um mês na Amazônia, né? Então foi um tempo assim, né? Pra gente realmente entender o que estava ocorrendo naquela região. Em que época? Mas a gente vem se preparando Qual em época? outubro. Por E aí que a gente outubro? que é o momento de mais tempestades, é o momento do auge das tempestades com raios mais fortes. É a transição ali da seca para chuva. Muita gente não entende, achava que a gente tinha que ir no momento chuvoso. Falava, Yara, você tem que vir um pouco mais para frente. Não, a gente está atrás dos raios, dos ventos, e foi isso que a gente presenciou. Ventos muito fortes, tempestades com muitos raios. Então a gente ficou um mês aí, percorreu ali com as picapes uma extensão muito grande ali na região amazônica, e com isso a gente conseguiu compreender o que está acontecendo com esse fenômeno e com o setor elétrico. E o que vocês viram assim? Dá para comparar? Chegaram a fazer um comparativo sobre como era antes? O que a gente está vendo hoje nessa questão dessas mudanças? Olha, eu acho que a comparação, esses dados, né, do INPE, do INEMET, eles mostram claramente que essa última década está muito diferente da década anterior. Então, a gente, como cineasta, né, esse olhar diferenciado que você comentou, você consegue realmente ver tudo isso que está acontecendo, mas ao mesmo tempo imprimir isso nas telas. Então, acho que isso é importante, a gente trazer esse olhar para a sociedade como um todo, que realmente muita gente ainda não compreende. Não compreende quando falta energia, fala, olha, mas faltou energia, eu quero que restabeleça o mais rápido possível. Mas nesse momento de eventos extremos, esse é o mais rápido possível. Então, muitas vezes, esse contexto, eu acho que ainda falta chegar para a sociedade. Uma pergunta mais do início desse projeto. Como ele começou? De onde veio essa busca por
entender essas mudanças. Conta pra gente um pouquinho do início desse projeto, como é que vocês chegaram até o momento que vocês chegaram e ficaram esse mês lá na Amazônia. Bom, eu sou cineasta, né, mas sou também jornalista, especializada em divulgação de ciência. Meus pais são cientistas, então a ciência está na veia desde criança, por osmose, ali no almoço de casa, né? E eu acho que eu sempre tive essa questão das mudanças climáticas como foco do meu trabalho, né? De tentar mudar um pouquinho esse futuro do planeta. A gente sabe que o setor elétrico tem uma importância fundamental com a transição energética nesse futuro. Esse é um ano de COP30, né? Eu estarei lá na COP30. Lá na Amazônia, né? Exatamente. E eu acho que o audiovisual ele tem um poder realmente de transformar corações e mentes, de mudar aí esse futuro, não só no que se refere ao conhecimento da sociedade estar a par do que está acontecendo, mas também de a gente conseguir se engajar, de a gente pensar, olha, muita gente às vezes assiste minhas produções e fala, eu realmente não gosto de ciência, Yara. E eu falo, mas a ciência está ali. E aí a pessoa fala, você trabalha com ciência? E muitas vezes a pessoa nem percebeu que a ciência está no bastidor, mas ela se envolve e aí ela começa a querer preservar essa natureza. Então eu acho que a gente precisa realmente, é um momento acho que de COP30, é um momento de repensar o nosso futuro. O setor de energia tem uma importância gigantesca nesse processo todo e a sociedade, né? Cada um tem que fazer sua parte e pensar aí nesse planeta que a gente quer para os filhos, para as próximas gerações. Vocês fizeram uma pesquisa de campo antes de ir? Como que foi toda essa preparação para chegar lá? Porque, pelo que a gente viu na prévia que passou na televisão, é um mundo de coisas para serem preparadas, equipamentos próprios. Como que foi toda essa logística também para se ter tudo isso? Porque a Amazônia não é um lugar fácil de se fazer nada, né? Sem dúvida, não é fácil. Por exemplo, as câmeras, a gente pegou de áreas de mais de 50 graus. Então, tudo isso de sensação ali, gravando na praia de Ponta Negra, por exemplo. Então, tudo isso impacta na equipe, impacta nos equipamentos. E você tem que ter realmente uma grande preparação. Então, eu fui com tudo roteirizado. A gente, é claro que está aberto ali o que está acontecendo na hora, mas eu fui com tudo roteirizado. A gente tinha como se fosse a ficção, uma ordem do dia, o que vai ser filmado, cada detalhe. E aí, para cada página do roteiro, eu costumo dizer, às vezes eu assisto 4 documentários para fazer uma página de roteiro. Mas isso é importante, porque aí você consegue realmente chegar ali e estar preparado para o que está por vir. Que muitas vezes é o calor excessivo. A gente chegou, por exemplo, a um rio, né? A gente estava no maior momento de estiagem ali da Amazônia. E a gente chegou a um rio para uma gravação com uma cientista que tinha sido atingida por um raio, numa embarcação. E é uma cientista exatamente que estuda mudanças climáticas e o impacto nas comunidades. E a gente foi até o local, né? Porque era importante cenograficamente que a gente tivesse o rio, tivesse o barco que ela foi atingida. Mas chegando lá, o barco estava lá, mas o rio não existia. Tinha água. Não tinha água. Então, assim, uma estiagem completa e, ao mesmo tempo, raios muito fortes vindo nessa transição. Então, tudo isso a gente realmente presenciou na pele, né? A equipe, a gente tinha aí 15 pessoas distribuídas em 3 picapes, toda uma logística, mais as pessoas de apoio, cientistas que vinham para as gravações. Então, tudo isso tem que ser muito bem arquitetado, com tecnologia. A gente tinha uma interface única, né, desenvolvida aí com a parceria com o INPE também, para que a gente tivesse aí dados em tempo real das tempestades, e isso foi fundamental para que a gente conseguisse chegar nas tempestades enquanto elas estavam ocorrendo, né? Então as tempestades, elas duram na Amazônia cerca de 30 minutos, e muitas vezes quando a gente chegava, a tempestade já tinha acabado. Rápido, é muito rápido para aquela dimensão amazônica, né? Sem dúvida. É difícil de chegar, né? Agora, esses dados que vocês aproveitaram e colheram dados pro INPE também para contribuir com esse estudo dessa natureza tão impactante, né? Vai pro setor elétrico. Sem dúvida, eu acho que o audiovisual ele fomenta também a pesquisa, assim como a pesquisa fomenta o audiovisual, uma via de mão dupla, né? A gente estava com o Dr. Osmar Pinto Júnior, que é um dos maiores cientistas, especialista em tempestades do Brasil, né? E ele trouxe aí toda a expertise de como chegar nessas tempestades e ao mesmo tempo chegar com segurança. Então essa interface exclusiva que foi desenvolvida por ele, né? A gente conseguia saber o tempo real, mais ou menos ali que nem naquele filme de ficção Twisters, né? Que veio para o Brasil no mesmo ano por coincidência. A gente sabia em tempo real onde a gente estava e onde a tempestade estava e para onde ela estava se deslocando. Então, para onde ir? E isso foi fundamental, porque realmente a gente tem ali uma previsão meteorológica que tem as suas, né, dificuldades. São tempestades muito localizadas. Muitas vezes a previsão não vai te ajudar nessa caçada. E aí a gente precisa realmente recorrer a um software específico que a gente teve. Não, legal. E, bom, são quantos capítulos? Qual a duração? Queria que você desse um panorama técnico aí dessa série. São 4 episódios de cerca de 22 minutos. Eles chegam aí ao History Channel dia 5 de novembro, que é o Dia da Ciência e da Cultura.
Então não podia foi ser uma mais data oportuno, específica, né? Foi bem específico. Sem dúvida, eu acho que é Dia da Ciência e da Cultura, que é exatamente o que a gente faz, né? O Grupo Storm tem uma trajetória de 14 anos trabalhando com produções só voltadas para a ciência e para a cultura. E quanto tempo? São 22 minutos cada um dos episódios. Quanto vocês precisaram captar de material bruto para chegar a esse resultado? Você Olha, tem esse número? eu acho que a gente filma aí foram 30 dias, mais ou menos, umas 6 horas por dia, 8 horas às vezes por dia. Então é um material muito grande, mas a gente acaba, como tudo está roteirizado, não é tão difícil depois na ilha de edição, Pois porque a gente vocês já tem... acham mais fácil. E aí assim, é claro, você tem algumas surpresas, alguma mudança, por exemplo, esse rio que não existia, né? Então tem algumas coisas que muitas vezes, mesmo com toda a pesquisa, você não consegue saber. A região amazônica tem lugares que são realmente muito afastados, mas isso foi fundamental. A gente teve, por exemplo, com comunidades indígenas, sem essa pesquisa, a gente não saberia essa ligação, por exemplo, do povo que vive ali, que são os Quinhá, os Waimiri, Atruari, né? Se autodenominam Quinhá, e eles têm uma ligação muito forte com o trovão. Eles se comunicam com o Deus Mauá a partir do trovão. E eles sobreviveram a muitas questões, né? Por exemplo, eles foram dizimados na construção da BR-174 e sobreviveram por essa comunicação com o Deus dele, que nada mais é do que o trovão. Então você vê como é simbólico, né? Então a equipe, acho que estar lá deu força para a equipe, para a gente continuar, porque essa resiliência do povo, eu acho que deu assim uma... E ainda mais a partir das tempestades, então quem estava com medo na equipe começou a ver diferente, falou, não, peraí, isso pode ser um projeto que vai me dar forças, né? Hoje, por exemplo, fiquei sabendo de uma pessoa da equipe que emagreceu 20 quilos depois da série e agora está com uma saúde boa e tava... Então eu acho que essas séries, assim, não só para quem está envolvido, mas para todo mundo que assiste, a ideia é a gente transformar um pouquinho do que a gente está vivendo. Não é somente entretenimento, né? Aquela coisa que tem muita produção audiovisual que é entretenimento e nada contra, né? Afinal de contas, é uma das funções, né? Mas a ciência também pode ser, como você disse, né? A ciência vai sendo também trazida aí para esse mundo e acaba ajudando na educação, né? Agora, do setor elétrico, você teve contato anterior com ele ou foi a partir dessas pesquisas que levaram a essa série que você teve mais contato com o setor elétrico? Nós fizemos um documentário que foi muito importante para o setor elétrico, chamado Ameaças do Céu, que também foi exibido no History na época. Esse documentário ele foi lançado no ANEEL, foi lançado no ONS, foi lançado praticamente em todo o setor e realmente foi um documentário falando sobre a resiliência das redes frente aí aos desafios climáticos. Então foi um documentário precursor de um tema que pouco se falava, 6, 7 anos atrás, né? E a gente teve agora no Senge, inclusive com esse documentário, mostrando um trechinho não só do Caça Tempestades, mas do Ameaças do Céu, que teve realmente a gente conseguiu fazer um panorama naquela época de tudo o que estava acontecendo no que se refere à distribuição e transmissão de energia. Distribuição é bem afetada, porque ali na Amazônia foi mais focado em transmissão de energia, né? O impacto dessas tempestades, né? Porque fica num lugar mais fechado, mais isolado, né? Como você disse, no 230 metros na beira do rio é um ponto de atração de raio, mas na cidade é bem importante. Uma coisa que eu me lembro é justamente dos casos da Enel São Paulo, né, que foram em 2023 e 2024, que foram impactados justamente por essas mudanças, né, que a gente tem visto aí. O que mostra que é importante ter a resiliência, o setor precisa de resiliência ante essas tempestades, ante essas mudanças climáticas. Né? E eu acho que, acima de tudo, o setor também precisa de informações climáticas. Então, por exemplo, uma ferramenta como essa que a gente tinha, foi feita para uma série, né, para uma série audiovisual, mas uma ferramenta dessa ela é importantíssima para que o setor elétrico se prepare e saiba exatamente o que está ocorrendo, onde mandar uma equipe de manutenção, quanto tempo consegue restabelecer, qual é a situação daquele local. Então, ele conseguir ter isso que a gente tinha, que é uma antecipação. É conseguir estar preparado, porque realmente quando vier um fenômeno atípico, um fenômeno adverso, o setor está preparado, ele tem essas informações. Então, acho que informação climática hoje é algo essencial aí, não só para a distribuição, mas para a transmissão. A transmissão na floresta amazônica, ela tem a questão do acesso, ela tem a questão da floresta ali intensa também, tem a questão desses vendavais na floresta que realmente causam ali essas grandes clareiras, muitas vezes torres numa sequência, numa linha, como a gente chama de transmissão, são derrubadas, né? Então, acho que tudo isso não dá mais para se falar em um setor elétrico sem informação climática, não só no presente, mas principalmente para o futuro. Perfeito. Yara, te agradeço novamente. Sucesso para você com a série. Eu vou assistir em casa, prometo, que é bem interessante para a gente que está no setor elétrico, é muito interessante ter contato com essas
realidades tão distintas, né? A gente está aqui no Rio de Janeiro, que é uma realidade totalmente diferente da Amazônia, então é legal ter um conhecimento prévio de como dessas diferenças regionais do Brasil que é tão grande, né? E agradeço a todos vocês que nos acompanharam em mais essa entrevista. Fica o convite aqui, dia 5 de novembro, no History Channel. Caça Tempestades, são 4 episódios, 22 minutos. Fica o convite para vocês. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima entrevista.